Olá pessoal, bom dia, estão me ouvindo? Show de bola! Primeiramente, bom retorno às atividades não presenciais, mas é o que nós temos para o momento, né? Esperamos aí que com o avançar da vacinação nós possamos estar em breve nas nossas atividades presenciais novamente. Acredito que nós professores já começou, né, a vacinação dos professores, a gente do IFES, alguns já foram até vacinados, outros começam a vacinar semana que vem. Então eu espero que no mais tardar a gente possa estar já no nosso segundo semestre fazendo ele de forma presencial. É o que nós esperamos, né? Mas, enquanto o presencial não vem, nos sobra trabalhar assim, de forma remota, como nós fizemos nos outros períodos, e vamos procurar manter aí um padrão, manter uma qualidade para poder estar buscando da melhor maneira auxiliar vocês nesse conteúdo do último ano de vocês, né, o terceiro ano. Então vamos procurar fazer um trabalho aí bem bacana, para que vocês possam ter uma boa formação, mesmo com as dificuldades que surgiram ao longo desse período que vocês estão estabelecidos no IFES, e vocês possam concluir aí de forma bem produtiva, né, essa passagem pelo Instituto. Não foi da maneira mais convencional, mas buscando sempre uma qualidade que é o que o IFES tem como rótulo, né? Qualidade. Bom, independente do presencial ou não presencial, no nosso caso aqui o não presencial, a gente vai procurar dar sequência no que vocês vinham trabalhando no semestre passado, no conteúdo programático do terceiro ano. O conteúdo programático de vocês no terceiro ano envolve ecologia, evolução e genética e engenharia genética. Né? Normalmente, nas aulas presenciais, nós deveríamos estar começando pela parte de genética, evolução, é o que normalmente se faz. Nós estamos começando pelo contrário, estamos começando pela parte de ecologia, que é uma parte que dá para se ajustar melhor a esse ensino remoto, esperando que no próximo semestre, ou até antes, de forma presencial, a gente possa estar concluindo o conteúdo de vocês. Então a gente vai ter essa sequência, tá, pessoal? A gente vai começar com ecologia. Depois que nós fecharmos ecologia, nós vamos para genética e evolução, que é o conteúdo programático que vocês têm para o terceiro ano, fechando assim o conteúdo de biologia de vocês. Tudo bem? Diferente do semestre passado, nós teremos momentos semanais, né? Semestre passado, as aulas síncronas, elas eram semana sim, semana não. Não era isso? Esse semestre houve uma mudança, e aí nessa mudança nós passaremos a ter aulas toda semana, uma aulinha por semana, né? Uma aulinha de 50 minutos, e vamos desenvolvendo o conteúdo dessa maneira. A estratégia que eu vou adotar esse semestre é uma estratégia similar ao do semestre passado. A gente vai ter uma apresentação em PowerPoint que a gente vai trabalhar esse conteúdo. Essa apresentação está disponibilizada para vocês lá no AVA. Quem fuçou lá já viu que essa apresentação que eu estou usando aqui hoje, ela já está lá disponibilizada. Tá? Normalmente essa apresentação ou será assim, síncrona, igual eu estou fazendo agora e vou fazer hoje, ou da maneira que a gente fez em alguns momentos do semestre passado, né? Eu gravo e vou acompanhando junto com vocês, surgindo dúvida, a gente vai tirando as dúvidas na hora, tá? Exatamente para que, quando nós terminarmos esse momento síncrono,
vocês tenham esse material disponível e vocês possam revê-lo sempre que houver necessidade. Ah, eu quero rever o material, a aula de ecologia, a primeira parte que o professor deu. Vai estar disponível lá no AVA para vocês. Tá? Então, depois que nós terminarmos este momento, durante a semana, não hoje, mas durante a semana, eu vou estar disponibilizando essa mesma aula, que vai ser gravada, para que vocês possam rever em outros momentos. Tá? Eu acho que essa estratégia que a gente adotou no semestre passado foi uma estratégia bacana, porque às vezes, a gente sabe como que é essa internet nossa, às vezes a internet ela dá um pau, você perde metade da aula porque a internet caiu. Né? E aí, fatalmente, para você não ficar prejudicado, você pode depois buscar as aulas gravadas que serão disponibilizadas. Não sei se vocês lembram, mas normalmente essas aulas também estão disponibilizadas no IFES Online. Lembram dele? Um projeto de extensão que alguns professores de biologia têm, participam, melhor dizendo, né? Que o IFES tem e que visa produzir videoaulas para vocês. E essas videoaulas, elas são disponibilizadas para acesso público, tá? Então, explorem e utilizem, principalmente vocês, terceiro ano, que é um ano decisivo porque vocês prestam o Enem no final do ano, tá bom? Para quem não está no AVA, eu vou entrar em contato com um acadêmico para que o acadêmico providencie essas alterações aí para vocês, tá bom? Tá travando? Bom, vamos tentar dar continuidade. Se porventura realmente estiver travando, a gente tem que buscar outra alternativa, né? Tá travando muito aí? Estão ouvindo, não? Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fechar a câmera, porque às vezes a câmera ela pesa um pouco e atrapalha o áudio. Tá? Vou fechar a câmera. Não sei se assim vai estar melhor. Espero que sim. Ah, show de bola. Então vamos assim. Então, beleza. Se tiver problema, fala. Então é o seguinte. A gente vai começar hoje com a teoria da ecologia, uma aula bem introdutória, bem inicial. Nós vamos continuar com esta aula na próxima semana. Esse material que eu estou usando hoje vai ser o mesmo que eu vou usar na próxima semana. Tá bom? Nós vamos continuar fazendo igual nós fazíamos no semestre passado. Sempre que nós tivermos um módulo de aula síncrona encerrado, eu vou passar uma atividadezinha avaliativa, igual nós fizemos no semestre passado, e aí somamos essas atividades avaliativas ao longo do semestre para chegar nas notas finais que vocês precisam. Porém, prestem muita atenção no que eu vou falar. Semestre passado, eu peguei o bonde andando, porque não sei se vocês lembram, quem começou as atividades no início do ano com vocês foi o professor Felipe, depois eu peguei. E aí eu segui todo o planejamento que tinha sido feito. Nesse semestre, eu estou pegando desde o início. Então, uma pequena modificação em relação ao semestre passado que eu quero que vocês prestem muita atenção. Todas as atividades, os exercícios avaliativos que eu disponibilizar, eles terão um prazo para ser feito. E eu não aceitarei
fora do prazo. Fiquem muito atentos com isso. Normalmente o prazo que nós damos é um prazo de 2 semanas, às vezes até mais. Não tem justificativa para você dizer que não conseguiu fazer. Se você em 2 semanas não conseguir se organizar para entrar meia horinha e fazer uma atividade, um exercício avaliativo que a gente coloca, é porque você está muito desorganizado. Então prestem muita atenção, porque eu não vou ficar abrindo atividade avaliativa depois dos prazos. Tá bom? Eu quero que vocês fiquem muito atentos com isso. Que eu acho que todo mundo tem que ter a sua parcela de responsabilidade. E a parcela de responsabilidade de vocês é conseguirem se organizar, conseguir se organizar para que as atividades avaliativas sejam feitas e entregues dentro do prazo. E os prazos, eles são mais do que suficiente para que essas atividades sejam feitas. Tudo bem? Vai valer quantos pontos em média cada atividade? Eu vou fazer uma projeção essa semana, que eu não fiz a projeção ainda, e depois eu repasso para você exatamente essa separação, mas vai ser atividades que vão variar aí de 5 a 8 pontos em média. Tá bom? Mas que isso fique bem claro. E a gente está conversando isso nesse primeiro momento que a gente está tendo hoje. Beleza? Então vamos lá, vou repetir então as estratégias para poder a gente começar o conteúdo, hein? Aulas síncronas. Essas aulas síncronas serão assim ao vivo, ou uma aula que eu gravei, disponibilizo para vocês, acompanhamos ao mesmo tempo para tirar dúvida. Avaliações ao término de cada módulo. Material complementar disponível para vocês no AVA. Link do livro. Exercícios para vocês estarem resolvendo. Tendo dúvida, tiramos durante as aulas e ao final da aula síncrona. Tendo dúvida, vocês podem tirar comigo no grupo de WhatsApp. Tendo dúvida, vocês podem mandar e-mail. No WhatsApp é melhor, porque a resposta normalmente é mais rápida. Tudo bem? Pergunta da Bruna. Professor, você tem planejamento semestral já? Sabe me dizer quais as matérias vamos tratar esse semestre? Sim, o planejamento desse semestre é ecologia, genética e evolução. Falei isso, comecei falando disso. Tá? Depois eu vou entregar o cronograma. Ecologia, genética, engenharia genética e evolução. Essa aula ao vivo está sendo gravada. Sim, a aula está sendo gravada para ser disponibilizada. Tudo bem? Perguntas antes da gente dar sequência. Tudo certo? Então tá. Então vamos começar com a nossa teoria. Show de bola, galera. É o seguinte. Como eu falei, genética, engenharia genética, evolução e ecologia. A genética, a engenharia genética e a evolução são conteúdos que estão intimamente ligados. Para eu falar da engenharia genética, eu primeiro tenho que ter falado da genética com vocês. Para eu falar da evolução, primeiro eu tenho que ter falado da genética com vocês. Então esses conteúdos interligados nós vamos ver depois. Hoje nós vamos vir com uma aulinha de ecologia. Hoje nós vamos vir com uma aulinha de ecologia. Uma parte inicial da ecologia, princípios básicos, conhecimentos iniciais, para que depois nós possamos avançar um pouco na dinâmica da ecologia. Tudo bem? Vamos lá. Bom, primeiro vamos tentar promover uma definição, um conceito do que vem a ser a tal da ecologia. Quando nós pensamos na palavra ecologia,
nós vamos entender que é uma palavra que apresenta dois segmentos, e esses dois segmentos de origem grega. Ecologia vem de oikos, casa, logos, estudo. Então, por definição, é a parte da biologia que se destina ao estudo da casa. Mas como assim estudo da casa? Estudo da nossa casa, do nosso ambiente, do local em que nós nos estabelecemos. Toda vez que nós procuramos entender a relação estabelecida dos seres vivos, e quando eu digo nós, eu digo seres vivos, dos seres vivos entre si, no meio em que eles se estabelecem, a relação do meio com o ser vivo, nós vamos estar trabalhando com o foco da ecologia. Estudo científico da distribuição e abundância dos seres vivos e das interações que determinam a sua distribuição e abundância. Ou seja, estudo das interações entre seres vivos e ou com o meio ambiente. Então, a relação que os seres vivos estabelecem entre si, a relação que os seres vivos estabelecem com o meio e o que o meio permite para que os seres vivos se estabeleçam neste meio é alvo de estudo da ecologia. Então, a ecologia ela é uma das ciências mais abrangentes, é uma das ciências mais importantes, é uma das ciências que traz uma visão de futuro muito grande para a gente. Hoje a gente tem um foco ecológico muito grande. Por quê? Porque nós dependemos do ambiente em que nós estamos estabelecidos para que nós possamos sobreviver. Alterações ambientais, elas promovem alterações nas condições de sobrevivência. Se nós tivermos um ambiente degradado, nós não estaremos mais presentes neste meio, porque um ambiente degradado ele tira os recursos que permitem a nossa sobrevivência. Então hoje, o foco, a atenção voltada à ecologia, ela é gigantesca em nível individual, em nível coletivo, em nível nacional, em nível mundial. Então é uma parte da ciência que nós temos que ter uma atenção muito grande, um conhecimento muito grande para o nosso dia a dia. Bom, vamos tentar visualizar como que se organiza o mundo vivo. Em cima dessa organização do mundo vivo, vamos entender aonde que a ecologia entra propriamente dita. A menor unidade viva conhecida que nós sabemos é a célula. Então, menor parte viva, célula. Porém, uma célula é formada pela junção de outros componentes que sozinho não representam uma unidade viva, mas que são fundamentais para a constituição dessa unidade viva. E aí, quais são esses outros componentes? Átomos que se organizam formando moléculas. O conjunto das moléculas vão formar estruturas cada vez mais complexas, como, por exemplo, organelas e orgânulos celulares, que em conjunto todas essas estruturas formam a célula. Então partimos de célula como uma unidade viva. Nós sabemos que nós temos duas categorias de seres vivos, os formados por uma única célula, seres unicelulares, os formados por mais de uma célula, seres pluricelulares. Os seres pluricelulares terão essas células organizadas, formando o que nós chamamos de tecidos. Vocês já estudaram os tecidos. Os tecidos, por sua vez, se organizam, formando órgãos. Órgãos se organizam formando aparelhos e sistemas. E os aparelhos e sistemas em conjunto, formando uma unidade biológica complexa viva, representa um organismo. Os organismos, eles de maneira alguma conseguem sobreviver sozinhos. Ah, eu consigo sobreviver sozinho neste meio? Não. Eu preciso de uma interação. Eu preciso de interação com outros da minha espécie, eu preciso de interação com outros de espécies diferentes, eu preciso de uma interação com o meio. Então os organismos eles têm a capacidade de interagir com indivíduos de uma mesma espécie, formando uma população. Com indivíduos de espécies diferentes, formando uma comunidade. Interagir diversas comunidades com o meio, formando um ecossistema, que em conjunto, os ecossistemas compõem a chamada biosfera. Bom, aonde que a ecologia propriamente dita entra? O que eu falei que era ecologia? A ecologia é a parte da biologia que se destina a estudar a interação dos seres vivos entre si e destes com o meio.
bem como as condições que o meio possibilita para que os seres vivos nele se estabeleçam. Então a ecologia ela vai entrar daqui para frente, ó, da população para frente. Porque é a partir da população que a gente tem o quê? Interação dos seres vivos entre si. Na comunidade, interação de indivíduos de mesma espécie de espécies diferentes. No ecossistema, interação das diversas populações, as diversas comunidades com o meio ambiente, formando a unidade biológica viva, a nossa biosfera. Então, nós temos basicamente os níveis de estudo da ecologia. População, entende-se por população, conjunto de organismos de uma mesma espécie que habitam uma determinada área num espaço de tempo. Comunidade, entende-se por comunidade, comunidade ou biocenose, dando mesmo. Um conjunto de várias populações no mesmo local, ou seja, conjunto de espécies diferentes que sofrem interferência umas das outras, interagindo entre si. Notem que quando eu falei de população e quando eu falei de comunidade, eu não citei as condições ambientais que permitem que as populações e as comunidades se estabeleçam. Eu só estou falando dos seres de uma mesma espécie, de espécies diferentes. Porque quando nós começamos a colocar as condições ambientais, nós passamos a ter um ecossistema. Todas as comunidades que vivem e interagem em determinada região e pelos fatores abióticos que atuam sobre essas comunidades. Fatores abióticos quer dizer fatores não vivos. As condições ambientais que permitem que as comunidades possam se estabelecer. Alcançando, como eu falei, o nível máximo de estudo da ecologia, que é a biosfera, que é o conjunto dos ecossistemas reunidos no mesmo sistema. Por exemplo, o planeta Terra é uma grande biosfera. Tá? Vamos separar cada uma dessas unidades, começando da maior para a menor. Então vamos lá, vamos começar aqui com a biosfera. A gente vai caracterizar a biosfera como sendo a região do planeta ocupada pelos seres vivos. Então eu tenho aqui nessa representação esquemática aqui, nesse desenho aqui, nesse esquema, ó. Nós temos a parte preenchida por água, hidrosfera, a parte preenchida por ar, atmosfera, a parte preenchida pela crosta terrestre, litosfera. A biosfera vai envolver tudo isso. A biosfera envolve regiões atmosféricas, regiões da hidrosfera, da litosfera, mas que seja ocupada pelos seres vivos. É a parte viva que nós vamos observar no nosso planeta. Tá? Então, a biosfera envolve a região do planeta ocupada pelos seres vivos. O limite da biosfera se estende desde as altas montanhas até as profundezas das fossas abissais marinhas, ou seja, todo local em que haja estabelecimento de vida, haja estabelecimento de ser vivo, representa a biosfera. E note que quando nós falamos da biosfera, nós estamos falando não apenas dos seres vivos, nós estamos falando da região do planeta que é ocupada pelos seres vivos. Então ela envolve todos os fatores físicos, químicos, biológicos que nós vamos observar no nosso planeta que de alguma maneira possibilitam a ocupação dos seres vivos. Tudo bem? É possível encontrar vida em todas as regiões do planeta, por mais quente ou mais frio que elas sejam. Dessa maneira, a biosfera ela se estende por dimensões gigantescas e o estudo da biosfera ele tem que ser cada vez mais fragmentado. Como eu falei, nessa biosfera nós vamos encontrar diferentes tipos de ecossistemas, diferentes tipos de ambientes compostos por seres vivos mais os fatores ambientais que neles se estabelecem. E esses diferentes tipos de ecossistemas podem dividir a biosfera em o que nós chamamos de ciclos de biosfera. Devido à grande variedade de ecossistemas existentes, a biosfera é dividida em 3 partes que nós chamamos de biociclos. Nós temos, por exemplo, o chamado epinociclo. O que é o epinociclo? O epinociclo é o conjunto dos ecossistemas de terra firme,
uma montanha e um deserto faz parte do biociclo de terra firme, do epinociclo. As florestas fazem parte do epinociclo, que é o biociclo de terra firme, que é a parte da biosfera representada por terra firme. A praia, não o oceano, mas a praia, a região de areia, a região de terra firme, faz parte do epinociclo. Quando nós passamos a falar em ecossistemas de água, no geral, de água salgada, nós temos o chamado talassociclo. Ecossistemas de água salgada do globo terrestre, talassociclo. E quando nós falamos dos ecossistemas de água doce do globo terrestre, liminociclo. Então, basicamente, nós encontramos na biosfera o epinociclo, que são todos os ecossistemas de terra firme. Nós encontramos o talassociclo, que são todos os ecossistemas de água salgada. E o liminociclo, que são os ecossistemas de água doce presentes no globo terrestre. Então, vou repetir. O que vai compor um ecossistema? Um ecossistema vai compor as condições ambientais e os seres vivos que ali estão estabelecidos. Pensa num lago. Para que os seres vivos se estabeleçam naquele lago, tem que ter o quê? Tem que ter água, temperatura, oxigênio, nutrientes. Então, um conjunto de todos esses fatores representa um ecossistema lacustre que faz parte do liminociclo. E aí vai embora. Bom, introduzido então na biosfera, nos ecossistemas, né, nós vamos encontrar seres vivos, seres de uma mesma espécie, seres de espécies distintas. Os seres de uma mesma espécie compõem uma população. Então aqui eu tenho duas representações, ó, uma população de eucaliptos. Então se eu analisar essa região aqui, que é uma região de uma floresta de eucaliptos, a floresta de eucalipto vai ser o quê? Vai ser um ecossistema, né? Um ecossistema terrestre. Faz parte do epinociclo. Nessa floresta de eucalipto, o que eu encontro? Eu encontro eucalipto, mas eu vou ter ali naquele meio ali passarinhos, eu vou ter no solo insetos, né? Então você encontra uma série de seres vivos vivendo nessa floresta de eucalipto. Então a floresta de eucalipto é um ecossistema. Se nessa floresta eu ficar restrito apenas aos eucaliptos, nós vamos ter a população de eucaliptos da floresta de eucaliptos. Então a população é quando nós fazemos referência aos indivíduos da mesma espécie numa área comum, tá, pessoal? É um conceito que depende de uma mesma área e de uma mesma unidade de tempo, né? Se eu virar e falar, ó, a população de Vitória, e se eu virar e falar a população de Cariacica, eu estou falando de áreas diferentes, de populações diferentes, entendeu? Se eu falar a população de Cariacica na década de 80 e a população de Cariacica na década de 90, eu estou falando de populações diferentes. Mas o que eu quero que você entenda? Quando nós falamos de população, em contexto ecológico, nós estamos falando sempre de indivíduos de uma mesma espécie. Ó, aqui, uma população de elefantes. Aqui eu tenho uma população de elefantes. Numa determinada região que foi analisada, eu tenho uma pequena população de elefantes. Se eu criar uma amplitude maior para a região analisada, os componentes da população serão maiores e a população será maior. Então o conceito de população, geograficamente, ele pode variar. Biologicamente, faz referência aos indivíduos de uma mesma espécie. Quando eu passo a trabalhar com espécies diferentes, eu tenho uma comunidade. Conjunto de populações que vivem em uma mesma área, numa mesma unidade de tempo. Comunidade biológica ou biocenose, dando mesmo. Olha aqui, ó, essa região aqui que eu estou analisando, uma região de Recife de corais. Eu vou ter os corais, que representam uma espécie de quinidário. Eu vou ter os peixes que aqui vivem, mas você tem peixes de diversas espécies. Tem o peixe palhaço, tem um peixe não sei o que lá, então vários. Eu vou ter as algas marinhas que aqui estão estabelecidas.
Mas nota que eu estou falando de quê? Coral é ser vivo, peixe é ser vivo, alga é ser vivo. Estou falando dos seres vivos, mas seres vivos de espécies distintas. Como eu estou estabelecendo informação a respeito de seres vivos de espécies distintas, eu estou falando de uma comunidade. Tá? Então, falei de população, eu falei da mesma espécie, falei de comunidade ou biocenose, eu falei de espécies diferentes. Uma comunidade, ela precisa se estabelecer em um ambiente que permita o seu estabelecimento. Né? Um ambiente que tenha o quê? Como eu falei, que tenha temperatura adequada, que tenha nutrientes, que tenha iluminação, umidade. Então, para que a comunidade se estabeleça, há necessidade de quê? De uma região ambiental, de um ambiente construído. Então, o ambiente construído para que a comunidade se estabeleça, nós chamamos de biótopo, o biotopo, biótopo. Biovida, topos, lugar. Então é o lugar em que a vida se estabelece. Por exemplo, olha essa primeira imagem aqui em que vocês estão observando essa pequena cachoeira. Nessa pequena cachoeira, o que eu posso observar? Estabelecido nessa região, eu tenho essas plantas aqui ao redor. Aqui vão existir algas, vão existir micro-organismos aqui, peixes podem estar descendo por aqui. Seres vivos diversos podem estar estabelecidos nesse local. Se nós isentarmos os seres vivos, tira todo ser vivo, pensa só na rocha, na água descendo, na temperatura da água, na umidade estabelecida. Então, esse ambiente físico-químico, sem o ser vivo, é o biótopo. Ou seja, é a região ambiental em que vive uma comunidade, ou que as comunidades biológicas vivem. Olha aqui, essa região de deserto, ó. Se a gente tirar a árvore, eu vou ter um ambiente abiótico. Um ambiente que vai ser o local em que essa árvore posteriormente vai se estabelecer, ou vai estar estabelecida. Então, o ambiente é o biótopo. Beleza? Então, se eu falei do ser vivo, comunidade. Se eu falei do ambiente, daquela região ambiental, biótopo. E aí, quando nós analisamos uma comunidade estabelecida em um biótopo, o que eu vou ter? Eu vou ter um lugar onde o organismo vive naquele biótopo, bem como eu vou ter uma forma de vida daquele organismo ocupando aquele biótopo. O conjunto da comunidade mais o biótopo a gente já vai chamar de ecossistema. Então, quando nós analisarmos um ecossistema, o que eu vou ter? Naquele ecossistema, os seres que ali se estabelecem, eles têm um local que eles exploram, uma região que eles exploram, e eles têm uma maneira com a qual eles exploram essa região. O local físico que uma determinada espécie explora é o habitat, chamado endereço da espécie. A maneira com a qual se explora aquele local físico é o nicho ecológico. É a participação ativa ou passiva no ambiente, o lugar funcional ocupado por uma espécie dentro do seu ecossistema. Então, olha só, hein? Quando eu uso o termo habitat e quando eu uso o termo nicho ecológico, eu faço referência a uma espécie dentro da comunidade, a uma população dentro daquela comunidade. Então, lembrando, na comunidade eu tenho várias espécies vivendo numa mesma área, ocupando um biótopo. E essas várias espécies, elas ocupam aquela área de formas distintas. O lugar físico que ela ocupa é o seu hábitat. E a maneira que ela explora aquele lugar é o seu nicho ecológico. Exemplo, vou botar aqui um exemplo. Imagina uma árvore sendo ocupada por pássaros e macacos. Então eu vou ter a árvore como sendo o lugar ocupado pelos pássaros
e o lugar ocupado pelos macacos. Então aquela árvore passa a ser o quê? O hábitat dos pássaros e o hábitat dos macacos. Porém, os macacos exploram aquela árvore da mesma forma que os pássaros exploram? Não. Então, a maneira que o macaco explora aquela árvore, o macaco pula de galho em galho, o macaco ele se alimenta da fruta, o macaco ele sobe pelo caule, desce pelo caule. Então é o seu nicho ecológico. A ave, ao invés de ficar pulando de galho em galho, ela faz revoadas, pousa nos galhos superiores, evita os galhos inferiores, ela come a semente. Então ela explorou aquele hábitat de uma forma diferente. Então elas possuem, o macaco e a ave, o mesmo hábitat, mas exploram ele de forma distinta, diferentes nichos ecológicos. Tudo bem? Então, hábitat, lugar físico onde vivem os organismos. Nicho ecológico, lugar funcional ocupado por uma espécie dentro do seu ecossistema, ou seja, é a maneira que se explora o hábitat. E chamaremos de ecótono, ou ecótone, tanto faz, uma região de transição entre duas comunidades ou entre dois ecossistemas. Eu vou ter uma determinada comunidade que explora um primeiro ecossistema que eu vou chamar de ecossistema A. Olha aqui, ó, vegetação de restinga. Eu vou ter uma outra comunidade que explora um outro, que compõe um outro ecossistema que é o ecossistema B. Aqui, ó, um manguezal. Então, entre o manguezal e a restinga, o que eu tenho? Eu tenho uma região de transição. Essa região de transição aqui do meio aqui, ela não é restinga, mas também não é mangue. Então é uma região de transição. Essa região de transição entre dois ecossistemas que tem característica de um e de outro, mas característica bem na transição mesmo, não é a característica própria do mangue, não é a característica própria da restinga, né? Então essa região a gente chama de ecótono. Então, um ecótono é uma região de transição entre duas comunidades ou entre dois ecossistemas. Na área de transição, vamos encontrar um grande número de espécies e, por conseguinte, grande número de nichos ecológicos. Beleza? Então, fechando esse conjunto de conceitos, local explorado por uma espécie, hábitat. A maneira que se explora, nicho ecológico. A transição entre dois ecossistemas ou duas comunidades, ecótono. Tudo bem? Bom, hoje nós vamos parar por aqui. Na próxima aula eu vou voltar exatamente desse conceito de ecótono em diante, porque a gente já vai buscar outros conceitos básicos. Vamos entrar em alguns conceitos um pouco mais aprofundados já na parte de ecossistemas. Tudo bem? Então deixa eu responder aqui uma pergunta. Peraí. Teve uma pergunta aqui que, desculpa, eu não vi na hora. Foi a pergunta do Guilherme. Guilherme não, Vinícius, desculpa. Vinícius, essa pergunta faz referência a quê, cara? Quando você falou por que não uma comunidade, foi referência a qual exemplo? Ah, sobre a floresta de eucalipto. Porque olha só, Vinícius, a floresta de eucalipto, na verdade, ela é um ecossistema. Você está falando de uma floresta. Quando eu falo de uma floresta, pensa comigo. Se eu falo de uma floresta, eu vou estar falando só das árvores de eucalipto que ali se encontram? Pensa que você entrou numa floresta de eucalipto. Naquela floresta de eucalipto tem só árvore de eucalipto? Não. Você vai ter árvore de eucalipto, você vai ter insetos no chão, você vai ter aves voando, você vai ter mato no chão. Então você tem uma série de fatores, uma série de seres vivos. Você tem uma temperatura ambiente,
Você tem os odores característicos do eucalipto, você tem uma umidade. Então você tem todo um conjunto de seres vivos, de diferentes espécies, mas você tem também um ambiente físico. E o que eu quero dizer com ambiente físico? Uma temperatura, uma iluminação. Por isso, a floresta ela é um ecossistema. Agora, se eu falar dos seres vivos que vivem na floresta, é uma comunidade. Porque o conceito de ecossistema, que eu nem detalhei ainda com vocês, ele envolve tanto os seres vivos quanto os fatores físico-químicos, o que eu chamei de biótopo. Beleza? Deu para entender? Sim? Se você tira a parte física da... Não, olha só, a comunidade não tem a parte física. A comunidade são só... O conceito de comunidade são só os seres vivos. Comunidade é só o ser vivo. Vamos voltar aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Olha nesse esqueminha aqui. Presta atenção nesse desenho, nessa imagem aqui do coral. O que eu tenho nesse coral aqui? Eu tenho o coral, eu tenho os peixes, eu tenho a água, eu tenho a iluminação. Se você pegar peixe, coral, sem água, sem iluminação, é comunidade. Se eu pegar peixe, coral, com água, com iluminação, é um ecossistema. Entendeu? É igual aqui, ó. A parte física, o sol que você falou, a água que você falou, ela faz parte do biótopo. Só que, presta atenção na minha fala aqui agora. Na real, no que você vai observar no dia a dia, não dá para separar os dois. Dá pra gente viver sem ar, sem temperatura, sem umidade? Não dá. Então, o que realmente você observa no ambiente? Você observa um ecossistema, que é o conjunto comunidade mais biótopo, mais as condições ambientais. Porém, você consegue estudar em separado. Entendeu? Guilherme perguntou aqui. Alguma outra planta consegue nascer perto de um eucalipto ou a substância que ele libera impede o nascimento de qualquer outra espécie vegetal além dele? Não, o eucalipto ele libera determinadas substâncias que realmente dificultam a proliferação de outras, mas existem sim plantas que conseguem crescer ao redor do eucalipto. Sim, há possibilidade. Tá? Tirei sua dúvida, Vinícius? Guilherme, tudo bem? Mais alguém? Tranquilo? Então, pessoal, se não tem dúvida, paramos por aqui, tá? Na próxima aula a gente dá sequência e vamos continuar com esse mesmo material, tá bom? Para quem não tem pergunta, beijos, beijos, boa semana e até a próxima! Tchau, tchau!